amigo Pinheirão, velho. Bastante aí, porque o Pinheiro agora tá com a gente. Essa estrada. Simplesmente tá mentindo. Vamos de Pinheiro. Tchau. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Montes Oliveira, eu sou diretor da MTZ Inteligência Portuária e estamos aqui no Conversando sobre Portos de hoje, num horário totalmente diferente do que vemos fazendo nas últimas semanas, por ocasiões aí de operacionais, por ocasiões comerciais, né? Existem às vezes alguns eventos, alguma questão de agenda. Eu estava tentando fazer essa nossa transmissão amanhã, mas aí eu me lembrei que amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, né? E ninguém vai ficar prestando atenção e querer conversar sobre portos. Então, abri esse canal agora para conversar com vocês nesse período, dessa uma horinha aqui até as 14 horas. Espero que a gente consiga aí conversar bastante nesse período curto aí até as 14 horas no nosso programa de hoje, do Conversando sobre Portos, nesse horário especial. Eu queria só um feedback de vocês se o som está chegando legal, né? A gente está improvisando aqui um espaço aqui para que a gente fazer essa transmissão hoje. Montei os equipamentos aí, eu entrei aí até de gaiato aí no meio da chamada, né? Aí, quando estava chamando a audiência, né? Eu não consegui aí na hora fazer a sincronização, mas acabou aparecendo aí devagarzinho aí, rapidinho para vocês aí, só para dando uma atenção aí para vocês. Deixa eu ver quem está com a gente aqui, o nosso amigo Carlos Eduardo Cadu. Seja bem-vindo, vamos para a praia, olha aí, chamando para a praia. Que é isso, Cadu? Eu ainda não acertei na loteria não, mas é uma boa pedida, viu? Deixa eu ver quem está mais com a gente aqui. Está a Betânia também, eu vi que a Betânia já acessou aqui também a nossa transmissão. Senti falta de você na última transmissão, viu, Betânia? Você ajuda bastante aí a gente no nosso Conversando sobre Portos. Pessoal, hoje definimos um tema, né, referente à importância, né, dos portos, porque os portos são importantes, né, e dentro de outros temas que a gente vem conversando, então depende da dinâmica, de como eu posso preparar para vocês, de como a gente possa conversar, debater, discutir, né? Então a gente vai selecionando alguns temas que muitas vezes não é tão atrativo para um público, mas é atrativo para outro, né? E fica também aqui o canal aberto para que vocês possam entrar, participar, dar sugestões, questionar, fica totalmente
livre para que vocês participem com a gente aí dessa edição aí, horário alternativo do Conversando sobre Portos. Pessoal, são 13 horas e 4 minutos, horário de Brasília, entramos no horário aqui na transmissão, né, aprendendo com os britânicos, né, aprendendo também com a Copa do Mundo, que o pessoal já está pronto, né, no horário, a nível, né, mundial, aí, devido à programação deles. E deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui participando com a gente. Deixa eu ver, vai passando, vou acompanhando aqui as enquetes, aqui os questionamentos e comentários, né? Eu só vou depois aceitar só o convite do Cadu aí para dar uma chegadinha na praia. Mas vamos em frente, pessoal. Vamos em frente, vamos iniciar aqui agora, né, a nossa transmissão. É um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje nesse horário da tarde, né, esperando aí, contando com a sua audiência, quem não puder participar, né, agora, né, ficar acompanhar até o fim aí, mas vai ficar gravado, aí vai ficar salvo aí na nossa página no Facebook e posteriormente vamos estar também publicando no YouTube, lá no meu canal, lá no YouTube, publicando aí as nossas lives e as nossas transmissões. Deixa eu ver aqui, não tem mais nada. Não tem mais nada, então vamos começar, né? Vamos conversar. Essa é a ideia, o objetivo do programa Conversando sobre Portos, é conversar, debater, trocar um pouco de experiência e tentar passar um pouco, né, do que a gente aprende, né, no dia a dia, para vocês aí que acompanham, que é a nossa audiência aí ao vivo ou após nas gravações. Então vamos iniciar a nossa apresentação, né? Deixa eu passar aqui, vamos entrar na primeira do programa, né? Por que os portos são importantes? Olha aí, pessoal. Alguém poderia me dizer alguma coisa aí, fazer um comentário aí? Estou cutucando vocês, hein? Por que os portos são importantes? O que você acha da importância dos portos? É muito importante aí a participação, esse feedback de vocês para que a gente possa realmente evoluir bem no nosso programa aí, discutir, debater, entrar em assuntos até, quem sabe, polêmicos, né? Eu vou deixar esse espaço aí também para a gente polemizar um pouco lá no final do programa, viu, pessoal? Vamos lá. Como sempre, aí a Betânia já dando feedback aí. É bom acompanhar sempre também aí o bate-papo, quem estiver acompanhando no computador, quem estiver acompanhando no celular, fiquem à vontade, pessoal. Mas a gente não poderia deixar de falar, né? Quando a gente vai falar da importância dos portos, a gente não pode falar daquele senhor, né? Aquele jovem senhor, né? Há um pequeno tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, né? Em 28 de janeiro de 1808, né? O Dom João VI, né? Transferiu para o Brasil a corte portuguesa e dessa forma, né? abriu os portos brasileiros às nações amigas, antes restrito por décadas ao comércio com a Inglaterra. Olha aí, pessoal. Dá para entender bem, né, essa ideia aí do Dom João VI, já que ele trouxe a portuguesa para o Brasil, claro, explorando as nossas riquezas, não tinha outra opção a não ser utilizar os nossos portos, né, abrir portos, abrir opções de movimentação de riquezas, né? Então, ele teve aí essa grande ideia, né? Essa grande ideia aí, que, deixa eu voltar aqui, estava, né, de abrir os portos para as nações amigas, né, de Portugal, posteriormente, né, consequentemente, Brasil. Na sequência, falando um pouco ainda da história em relação à importância dos portos, né, em 1846, o Visconde de Mauá criou a Companhia de Estabelecimento de Ponta da Areia, no Porto de Niterói. Ali os navios que praticavam cabotagem brasileira e possuíam linhas regulares para a América do Norte e Europa. Todas essas informações vocês vão encontrar lá no site do portobrasil.gov.br, viu, pessoal? Essas informações estão disponíveis lá, um grande histórico tem lá para quem quiser se aprofundar mais, entender um pouco mais do surgimento dos portos no Brasil. E no final do século XIX, início do século XX, começaram as concessões para a construção e explorações dos portos no Brasil. Isso aí, consequentemente, veio, né, a lei da modernização dos portos, veio os acordos, né, todos os trâmites, tanto nacionais como internacionais, várias situações mudaram, né, no decorrer dessa modernização, desse trabalho mais aprofundado, entendendo a importância dos portos para a região onde ele está situado. Vamos voltar aqui, né? Vou deixar aqui mostrar uma figura para vocês aqui, na realidade uma foto, né? Isso aí é o Porto de Santos, né? No início do século, né? Aí nos meados aí dos anos 1930, 1940,
Vocês podem observar aí o Porto de Santos. E o que é interessante é esse aqui. Olha aí o carregamento de café. Ivan, boa tarde. Já vi que você está aí com a gente também. Alexandra Alves Santos, aqui com a gente. Sandra, seja bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua audiência também. Oi, Ivan, vamos carregar café? Olha que o pessoal, como é que o pessoal carregava café. Olha, um por um aí subir na escada e jogando a saca lá no porão, né? Os navios realmente de dimensões menores. Isso aí a gente vai ver, a gente vai estar falando aí no decorrer da nossa transmissão. Então é interessante, né? Eu gosto bastante, assim, parando um pouquinho aqui do que a gente está debatendo enquanto o pessoal está chegando aqui à nossa transmissão. Eu acho interessante quando a gente compara, né, aquelas fotos, as imagens mais antigas para o que a gente tem hoje, né, de eficiência, né, de atenção no mercado. Então é muito interessante você começar a imaginar você naquela época. Vocês já chegaram a fazer essa troca, né? Como é que seria, né, a gente nessa época? Hein, Ivan? Você nessa época aí não embarcava container não, que não existia, né? Vamos em frente. Em breve a gente vai estar com participação compartilhada, que ele está tentando ver se consegue montar uma participação compartilhada aí. Inclusive o Ivan vai estar ministrando aí o próximo curso aí de logística portuária. A gente agora está com a programação para o dia 11 de agosto, se eu não me engano, aqui em Recife. Vou voltar aqui então. Os homens carregando café, muito café, gente. Imagine quando era com açúcar, hein? Então, os portos sempre estiveram no centro das atividades econômicas, né? A gente vai estar mencionando aí detalhes em relação a essas movimentações econômicas que têm da existência dos portos, né? Até porque, né, a colonização, né, ela sempre ocorreu, né, dessa forma, né, através dos portos, né, dos pontos de atracação, e aí houve o desenvolvimento, né, do comércio em geral, né, na movimentação de cargas do Brasil para o exterior, e claro, posteriormente, né, aquela movimentação do norte-sul, sul-norte, né, através da capotagem. Vamos lá, vamos aqui. Cena 9. Eles são um elo de ligação entre o transporte marítimo e os centros comerciais e industriais. Veja o que é importante, né, a gente analisando aí. Mais à frente a gente vai dar só um intervalo rapidinho enquanto o pessoal está chegando, mas antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria assim, só de mencionar esse ponto que a gente comentou aqui agora, que eles são um elo de ligação entre o transporte marítimo e os centros comerciais e cada vez mais, né, atingindo, né, mais distante ainda, né, o seu propósito, né, da entrega final da carga. Hoje a gente pode imaginar que o Centro-Oeste, né, é uma região mais afastada, que você não tem portos, né, direcionados, mas você tenta montar uma estrutura que venha a atender, né, a demanda desse público, né, desse consumidor, dessa indústria que opera numa região mais afastada da zona portuária. Então, existe hoje uma sistemática totalmente diferente. E os países mais desenvolvidos, vocês sabem, né, são bem adaptados de rodovias e ferrovias, né, que facilitam, né, a escoação da carga, e alguns até têm a facilidade de você ter canais, né, rios, lagos, canais que possam também, né, facilitar o acesso interno de carga e mercadoria. Vamos ver onde é que a gente estava aqui. A gente vai passar aqui. Pessoal, eu vou dar uma pausa agora rapidinho, só para passar aqui os nossos apoiadores aqui do Conversando sobre Portos. Né? Lembrando, né, que a gente já está com a programação para a próxima transmissão lá no Jornal Portuário, viu? Na quarta-feira, 19 horas, vamos estar lá no Jornal Portuário falando sobre o operador econômico autorizado, né, aquele OEA, né, junto da Receita Federal. É uma certificação muito importante para quem tramita dentro do comércio exterior, né, principalmente os principais players envolvidos nessas movimentações. Vai estar lá na quarta-feira, agora, do dia 11, né, às 19 horas, lá no Jornal Portuário. E na quinta-feira a gente vai estar aí retomando aí, conversando sobre portos também na página da MTZ. Vamos dar um intervalo rapidinho aqui e a gente volta já já.
Jornal Portuário é uma revista eletrônica que publica notícias sobre o cotidiano portuário e seu sistema logístico, interligado diretamente à economia de nosso país. É a primeira empresa a prestar serviços em assessoria publicitária no segmento portuário. Credibilidade e informação na velocidade do porto. E aí, pessoal, estamos de volta. Aí demos um espaço aí para os nossos apoiadores culturais aí, que acreditam no Conversando sobre Portos, acreditam aí no nosso trabalho e vem sempre aí desenvolvendo, né, um apoio de uma forma carinhosa aqui às nossas transmissões, aos nossos projetos, aos nossos eventos. Bem, vamos retomar aqui a segunda parte do nosso programa e dando continuidade, né, à importância dos portos. Lembrando a vocês que estaremos aí na próxima semana, aí na quarta-feira, dentro do Jornal Portuário, com mais uma transmissão lá. Se eu não me engano, a terceira é a quarta live lá com eles, aí o pessoal de Santos aí dando maior força. Aí eu quero dar um abraço aí ao Luiz, a Iris, que tem apoiado a gente aí nesse grande trabalho que estamos desenvolvendo aqui na região. E claro, né, buscamos mais expansão aí. Daqui a pouco aparece aí, de vez em quando aparece alguém do México, aparece alguém da Colômbia, como já apareceu, Venezuela. Fico muito grato realmente pela participação de todos. Eu quero dar uma boa tarde aqui à Andresa que acabou de entrar aqui para acompanhar a gente também. Seja bem-vinda, Andresa, mais uma vez aí, acompanhando aí a nossa transmissão. Pessoal, deixa eu só ver aqui se tem alguma pendência. Não tem. Vamos lá, vamos em frente então. Vamos entrar na segunda parte aqui do nosso tema de hoje, né? Porque os portos são importantes e realmente são muito importantes. Vocês vão entender e podem até debater com a gente aqui, questionar. Fiquem à vontade aí que estamos juntos, viu? Vamos para a segunda parte, né, da nossa apresentação. Né? Esse aqui entrou de enxerido, não era ele agora não. Entrou de enxerido. Então vamos lá. Bem, a gente conversa depois, vamos conversar depois. Motor para o desenvolvimento econômico através, né? O porto é um motor para o desenvolvimento econômico através, podemos dizer, do emprego. Afinal de contas, né, a gente vai aprofundar nisso aí, conversar um pouco mais sobre isso aí. Afinal de contas, é um canal de geração de emprego, com certeza, né? Consequentemente, uma geração de salário, né? Com investimentos, né? Na questão de investimentos, mas não podemos deixar de esquecer, né? Os impostos, minha gente. Os impostos, olha aí. Olha, você pode ver até o bonequinho aí, ó, tá carregando aí, o trabalhador tá carregando essa carga de impostos nas costas. É isso que vem atrapalhando, minha gente. É isso que vem atrapalhando. Vou dar aqui para vocês, para ver se eu ganho mais audiência. Pessoal, vocês viram ali, né? Emprego, salário, investimento e impostos. Isso aí tudo gera, claro, você sabe, né, que a arrecadação de impostos é em prol e benefício à sociedade, né? O governo ele tem que administrar esse dinheiro do imposto e fazer os investimentos, né, necessários para se manter uma estrutura e uma vida de qualidade, né, aquelas pessoas que estão ali naquela região, principalmente direcionada do porto. Engraçado, a minha hora sumiu ali. Sei que foi que houve. Não, mas tudo bem. É questão de programação aqui. Então, pessoal, voltando lá para a segunda parte, né, que é o motor para o desenvolvimento econômico, através principalmente desses 4 pilares aí, que é o emprego, o salário, o investimento e os impostos. Né? E a importância, né, dos portos também surge desde sua origem em várias fases, né? Que quando hoje está acontecendo em São Luís do Maranhão, né, Betânia? Você está aí acompanhando a gente aí, né? Você pode falar com mais propriedade, até porque você está aí próximo, né? São Luís do Maranhão, a construção de um novo porto, né? Existem outros portos sendo trabalhados ao longo do Brasil, né? Alguns portos particulares, alguns estão sofrendo expansão, outros estão sofrendo modernização. Então, a importância dos portos surge da origem em várias fases, né? Da construção, da expansão e principalmente, né? Aí é quando você vai, né, manter
né, toda aquela necessidade daquela região, o avanço, o crescimento daquela região através das operações dos portos. A operação portuária, olha aí, gera empregos, com certeza, gera emprego. Veja que foto magnífica, né? Essa peça aí está sendo posicionada ou está sendo içada, não sei se ela está embarcando, descarregando, aí não dá para definir na imagem, mas ela está sobre um trailer aí, com muitas sequências aí de rodas, é uma centopeia, né? Essa peça aí deve pesar aí em torno de 300, 400 toneladas no mínimo, viu? No mínimo, é uma peça muito pesada. Então, só aí, dando exemplo, que a operação portuária gera empregos e a gente pode usar isso como referência até nessa imagem, né? Quantas pessoas estão envolvidas nessa operação? Então, a quem emprega, né, nos processos da operação portuária, as operações de portos, os operadores portuários, né, administrações portuárias, usuários do porto, as agências de navegação, reparação naval, serviços portuários e etc. Se a gente for começar a detalhar profissão ou especialidade aqui, a gente vai aí para um infinito aí de informações para vocês aí das oportunidades que existem quando se trabalha, né, em portos. Benefícios diretos, né? Com benefício direto dos empregos, rendimentos, salários, aquilo que a gente já tinha mencionado anteriormente, e imposto gerado pelas atividades de construção e operação não existiria na região sem a existência do porto. Ou seja, vamos tomar como exemplo aqui na nossa região, o Porto do Recife, né, o porto mais antigo em relação à Suape. Então, o que desenvolveu, né, ao redor daquele porto, né, com a movimentação de cargas e outros benefícios que foram trazidos em relação ao sistema. Nas cidades mais próximas aos portos tem um desenvolvimento mais rápido do que em outras cidades sem a figura portuária. Isso aí é que eu estava falando aí em relação à questão do sudeste, né? A gente tem aquela distância em relação a movimentações de cargas, mas isso não impede que grandes indústrias e grandes empresas sejam instaladas, sejam iniciadas nessa região, até porque, né, existe, né, um grande trabalho na agropecuária para atender essas regiões, além de outros segmentos que a gente vai estar até mencionando aqui em outras transmissões. A gente tem aí a questão das energias renováveis também, que podem ser bastante exploradas, né, nessas localidades. Então a gente observa, né, a importância dos portos. Vamos pensar nos restaurantes, serviços ao público, lazer, comércio, todos eles agradecem. O taxista, o cara que aluga um transporte coletivo, o cara que fornece a refeição diretamente ao porto, os restaurantes localizados nas proximidades do porto, né, o centro comercial, né, a gente pode parar para pensar. A gente teve uma live no ano passado falando sobre navios de passageiro, né, navios de cruzeiro. Muitas vezes eles chegam aos portos brasileiros para passar, né, principalmente nas regiões aqui nordeste, né, alguns portos no sul, né, alguns têm uma estadia mais longa, mas geralmente eles param, são 8, 10 horas num porto. Né, já tem toda a programação de turismo feita, os passageiros descem, fazem suas visitas e deixam na cidade um montante significante, né, para a economia da movimentação do turismo. Né? Então, é uma eficiência também do porto, né? É uma importância do porto nessa questão do trâmite com o turismo, né? Até porque as cidades que atendem bem os seus turistas estão fazendo, né, com que eles voltem no futuro ou indiquem alguém para voltar. Né? Você pode entender como uma degustação, né? É uma degustação da cidade que você tem, né, quando você vem de fora e vai fazer uma visita num navio de cruzeiro, quando você viaja. Então, o fato de você estar sendo bem recebido, de você estar sendo bem tratado, né, você vê na qualidade, sem nenhuma discrepância daquilo que as pessoas vendem muitas vezes, né? Então, é muito interessante ter essa preocupação, e essa é uma importância muito grande para os portos, né, da nossa região, até porque existe apesar da modernização, apesar das construções de terminais de passageiros e várias outras situações de modernização, ainda existe uma deficiência muito grande. Eu posso citar para vocês um exemplo que aqui na nossa região, aqui no Porto do Recife,
Hoje é um galpão, hoje os armazéns muitos deles são restaurantes, são museus, são áreas de visitação, e casa de shows, etc. Mas teve uma época que construíram um terminal de passageiro onde navios de passageiro não chegavam, e não chegam, e nunca chegarão. Não sei qual foi a ideia, quem foi a pessoa que estava envolvida nisso aí, que desenhou esse terminal de passageiro, para não dizer que eu não atendi um navio de passageiro, mas eu atendi uma embarcação até com um colega meu. Na época eu estava até aprendendo ainda como é que se fazia a parte de agenciamento de navios, né? E era um navio não era um navio, era embarcação de lazer, né? Era chamado Kaiser Boat, né? Na época a cerveja Kaiser. Eu não sei nem se existe ainda essa cerveja, né? Eu não lembro se eu já tenha visto, até porque lá não é lá essas coisas. Mas aí tivemos atendimento lá do Kaiser Boat, né, para dar toda a assistência. Essa embarcação foi o único que chegou, até porque não exigia um calado, né, muito, muito alto, né, para se atracar. Mas eu fico imaginando, né, as pessoas que são colocadas para fazer determinados tipos de atitudes, né, para fazer atuar de uma forma sem pensar ou sem conhecer do que se está tratando. É muito fácil você planejar isso. Aí você não pensa na parte operacional. E é isso que a gente tenta, né, passar para as pessoas, né, com a nossa empresa também, né, dar essa assessoria, dar essa consultoria. Porque muitas vezes uma operação, ela talvez não seja tão eficiente porque ela está sendo trabalhada de uma forma errada. Então é importante observar todos os pontos desse processo para que a gente consiga identificar o que se pode melhorar. Hoje trabalhamos com produtividade, hoje precisamos ser rápidos, ágeis e seguros. Então, pessoal, não tem mais tempo para isso. Então, vamos lá, vamos em frente aí, que o Kaiser Boat já foi embora. Deixa eu ver onde é que eu estava, pessoal. Eu tenho que voltar para você parte aqui. Então, no restaurante, serviços, público, lazer, comércio, etc. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Betânia está aqui falando do Porto São Luís. A Andresa não falou nada. Betânia, para que o esporte tenha sua importância, ela está aí ajudando aí nos nossos comentários. Muito bom a participação da Betânia. Como eu falei para você, eu senti sua falta na nossa última transmissão. Deixa eu ver, me perdi aqui, pessoal, mas deixa eu volto já para vocês aí onde é que eu estava. Eles agradecem, né? Então vamos lá. O futuro com a quarta revolução industrial afetará a importância dos portos? Olha aí, pessoal, eu jogo esse questionamento para vocês aí. São 13 horas e 27 minutos. A hora sumiu, rapaz, aqui da minha transmissão. Deixa eu ver aqui se eu apaguei ela aqui no aplicativo. É incrível, rapaz, como é que as coisas desaparecem. Não estou achando. Data, horário. Olha o horário aí. Tem alguns ajustes aí, a gente fica meio malucão aí quando muda o horário aí. Algumas coisas a gente passa batida aqui para ajustar. Mas beleza, joia, né? São 13h28. A gente acelerou bem aqui a nossa transmissão, né? Tá indo num ritmo bom aí, a gente vai ter aí, né, uma folga. Né? Vocês que estão aí acabando de almoçar, terminando de almoçar, quem já voltou do almoço está naquela hora de dar aquele cochilo da tarde, né? É muito bom esse cochilo da tarde. Mas às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue dar essa... Olha aí, a hora voltou aí, 13 horas e 28 minutos. Aí, então deve ser alguma coisa de programação. Então, deixei a pergunta para você, né? O futuro com a quarta revolução industrial afetará a importância dos portos? Aí, alguém pode me responder? Vamos lá, pessoal, vamos lá, pode falar aí. Participem. É importante a participação de vocês. É muito importante essa interação para que a gente possa aí debater, até criar ideias. E me ajudem, por favor, me ajudem. Eu preciso também ter ideias, pessoal. E a ideia a gente nunca tem sozinho. A gente sempre tem que estar compartilhando, tem que estar... muitas vezes a gente pode ter surgido uma ideia, uma situação, mas às vezes a gente precisa só aprimorar, e para isso a gente tem que estar compartilhando alguma coisa para que a gente possa evoluir. A evoluir. A Sandra disse aqui, apareceu o horário. Eu não sei, é fantasma, Sandra, é fantasma. Eu não sei o que acontece
com esse programinha aqui, mas tá bom, tá ajudando. 13 horas e 29 minutos, horário de Brasília, viu, pessoal? Vocês estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Quem não tiver ao vivo, tá assistindo aqui agora, né? Essa vai ficar a gravação aqui, tá gravado no Facebook, vai ficar lá também no YouTube. Vou estar compartilhando no LinkedIn também. Vocês podem assistir, entrar, fazer os comentários. Se ficarem meio receosos, fazer algum comentário, alguma crítica, pode chamar inbox também. Não tem problema não, eu não sou daqueles que ficam chateados com crítica não. Pessoal, sequência aqui, né? Então, como vocês não mencionaram nada, o futuro com a quarta revolução industrial afetará a importância dos portos. Mais à frente vamos falar, né? Eu quero deixar uma citação em relação a esse slide agora, que está aí para vocês, o futuro com a quarta revolução industrial afetará a importância dos portos, mas aí eu deixo uma citação para que vocês raciocinem, entendeu? Vocês pensem também no que o Jack Welch falou, né? Eu acho que a inovação está ao seu redor. Você vê o que alguém está fazendo, adapta isso ao seu local e eleva a novos níveis. Esse processo nunca para, né? Então, o que vocês entenderam disso aí? Esse processo nunca para. Por quê? A gente está em constante evolução. Estamos melhorando a cada dia, aprimorando a cada dia, né? A gente sempre observa que eu tento sempre melhorar, né? Cada vez mais aqui a nossa transmissão. Tento sempre dar um toque diferente aqui para que a gente não fique na mesmice, né? A gente tenta fazer de uma forma mais animada, mais interativa, porque eu sei que não é fácil, né, para vocês ficarem aqui aí na frente do seu celular, na frente do seu computador, não sei onde é que vocês estão no momento, né, ouvindo aqui a gente falar de repente com um assunto que não é muito da sua área, mas que talvez seja um ponto de curiosidade para vocês. Então, não é fácil a gente atrair essa atenção de vocês sabem muito bem disso, e incrível por um assunto até que é muito específico. Eu entendo muito bem isso aí, mas eu faço isso aqui com o maior carinho, tenho o maior prazer toda semana estar com vocês fazendo o Conversando sobre Porto. Vamos lá voltar? Então, na citação do Jack Welch, ele falou justamente, né, que acha que a inovação está ao nosso redor, ou seja, os portos vão modernizando, né, o mundo vai modernizando, e a gente vai estar vendo aqui ao nosso redor e tentando adaptar, né, isso para novos níveis. Isso aí nunca vai parar, né, com certeza. E o que falta desenvolver? São 13 horas e 30 minutos, e então, pessoal, o que falta desenvolver? Vamos pensar? Vamos pensar? Então, agora sim, agora entra a chamada mais interessante de todas, aquela que entrou fora do horário e fora do tempo. Pessoal, o que falta desenvolver? Agora sim, agora vamos conversar, né? Chegamos aqui, né, a um ponto já mais conclusivo da nossa transmissão de hoje. E quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês aí que está acompanhando a nossa transmissão. Pessoal, muita coisa falta, né, para que o porto continue sendo mais importante, né, assim, em alguns pontos, em alguns cenários. A gente tem uma cultura, né, um pouco atrapalhada, né, o processo um pouco atrapalhado. Pessoal, o ambiente que eu estou aqui não é totalmente acústico, pode ser que vocês sejam aí surpreendidos por alguns sons externos. Inclusive, eu estava escutando umas vuvuzelas por aqui. Não sei, o Jogo do Brasil é amanhã, mas já tem gente aí assoprando a vuvuzela. É engraçado demais. Mas vamos lá. Então, eu gostaria de fazer uma crítica, né? Uma crítica que eu entendo que é construtiva, né? O que falta desenvolver na parte comercial, o que falta desenvolver, né, na parte operacional, o que falta desenvolver, né, a vontade do governo. É claro que o país, os governos, o Estado não está passando por uma situação confortável, né? A administração pública está num período falido, vamos dizer, né? Em todos os sentidos, e principalmente em confiabilidade. Então vivemos num mundo hoje, no mundo Brasil, totalmente em que as pessoas não confiam em nenhum político, ninguém da classe política, tirando algumas ressalvas que são aí, né, analisadas de uma forma mais próxima. Claro, cada um tem seu candidato, cada um tem sua aposta, e isso faz parte da democracia, faz parte de todo o processo político de uma nação.
Mas eu estava observando essa semana, eu estava no Porto do Recife, né? Tomando isso como referência aí para quem não conhece aqui na região, né? O Porto do Recife, e a gente tem o Porto de Suape, né? E me dá pena, né? Me dá uma dó, assim, uma dor no coração em ver, né, o quanto, né, tá abandonado, né, o porto em relação à movimentação de carga. Eu tomo como exemplo, a gente tem aqui um estado muito próximo, né, a 900 quilômetros de distância, são aproximadamente, que é o estado do Ceará, né, vamos dizer, Fortaleza, onde tem o porto de Mucuripe, e temos aí Pecém, né, que fica praticamente, vamos dizer, geograficamente, se formos imaginar a distância, né, de uma forma, a distância de um porto para o outro, Mucuripe está para Pecém, assim como Recife está para Suape. Né, e lá funciona, gente. Lá funciona. Eu não sei onde, eu não consegui ainda ser crítico o suficiente para identificar onde se dá o problema, se é só na administração pública, ou se é na cultura local, ou se é a falta de união entre os usuários, né, do porto em si. Existem situações de você não conseguir identificar, né? Por que a gente não trabalha a cabotagem no Porto do Recife, hein, pessoal? Alguém poderia me responder? Né? É uma pergunta um pouco agressiva, né? Eu acho que um pouco agressiva e até arriscada estar fazendo aqui numa transmissão ao vivo. Mas por que a gente não consegue movimentar mais o porto? Um completa o outro. Um porto completa o outro. Isso é o que acontece em Mucuripe e Pecém. Você tem diversos guindastes portuários operando no Porto Pecém, nenhum para. Você tem 2 perdidos, um em Suape e um em Recife, nenhum movimenta. Fica parado. Isso aí é dinheiro jogado fora, gente. É incrível como é que um porto pode ser tão importante, né, para a região sem essa movimentação. A gente tira, por exemplo, né, debatendo de uma forma agora meio agressiva e política, né, não eu querendo ser candidato, estou longe disso, muito longe, por sinal, mas eu tiro, por exemplo, Suape no desenvolvimento, né, no crescimento com a construção da refinaria, dos estaleiros, dos polos de energia eólica que foram construídas algumas indústrias. E, gente, o que desenvolveu aquela região ali? Por isso que eu estou dizendo, né, a importância dos portos. Quando ele funciona, quando ele movimenta a carga, ele... Chegou um comentário aqui. Quando ele movimenta a carga, ele está empregando pessoas, ele está empregando de forma direta e indiretamente. Então a gente tem que observar, né, que vai desde do cara que está ali descarregando o navio, do operador portuário, do estivador que está fazendo mais movimentação de carga, trabalhando mais durante o mês, né? Porque o trabalhador portuário avulso ele só trabalha se tiver carga para trabalhar. Se não tiver carga, ele vai ficar brigando para atender outras funções, fazendo bico, biscate, fazendo outras falhas de trabalho. Fora isso, restaurantes que fecharam na região, né? Hotéis que foram construídos visando, né, um novo empreendimento, um grande boom, né? Vocês que conhecem aqui a região, né, a reserva do Paiva, vocês têm casas ali no valor de 2,5 milhões, tem apartamentos no valor de 1,5 milhão, totalmente surreal, totalmente fora da nossa realidade, né? Apostaram. Tem um belíssimo hotel que é o Sheraton. Tivemos um evento há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás. Pessoal, a aposta é muito grande, o desenvolvimento é muito grande, mas quando se entrega totalmente a política, entrega a gestão dessas ferramentas, as pessoas que não sabem o que é um calado, não sabem o que é uma proa e poupa, a gente fica entregue às vontades do governo. Infelizmente, vivemos essa realidade. Eu gostaria muito, deixa eu ver aqui, chegou alguns comentários aqui para não ficar perdido, porque eu me empolguei, viu, pessoal? Desculpa. Que é claro que sim, a 4ª Revolução vem para aprimorar, a Betânia está falando, em relação à 4ª Revolução Industrial, né? Que a gente teve uma live há um tempo atrás aí falando sobre a 4ª Revolução Industrial, né? A indústria 4.0, a tão falada 4.0, falamos alguns tópicos.
e, consequentemente, porque vem dessa modernização, os portos eles têm que ser eficientes, o quanto as indústrias estão sendo eficientes. Então, a carga ela tem que chegar no tempo certo, no tempo correto, né? Ela tem que ser desembaraçada, ela tem que ser movimentada, ela tem que atender a demanda da indústria no tempo em que ela necessita do trabalho. Então, os portos eles têm que aprimorar cada vez mais, têm que evoluir cada vez mais. Pessoal, a gente está com um delay, né, um atraso aí na transmissão, acho que em torno de 20 segundos. Então, por isso, muitas vezes eu posso estar fazendo um comentário e entrar no outro assunto, porque no momento da transmissão a gente tem uma condição, mas quando chega para vocês aí no Facebook, talvez chegue aí um determinado atraso. A Gisele Oliveira, seja bem-vinda, Gisele, mais uma vez aí participando aí. Muito obrigado pelo seu post lá na nossa última transmissão. A Gisele está falando aqui, infelizmente, alguns portos são individualistas a ser melhor que B. Exatamente. Isso existe, mas também existe uma questão muito forte política em cima disso aí. Então, pessoal, a minha preocupação é essa. Eu acho que um profissional, não tirando a competência, não que um determinado profissional ele não tem a competência para gerir, para administrar, para gerenciar, para ser gestor de um determinado segmento, principalmente segmento portuário, né? Mas é importante que ele tenha um pouquinho de vivência. Eu concordo que ele tem que ter um pouco de vivência para administrar o porto, para saber o que tem que fazer. Deixa eu estar entrando uma mensagem aqui. Eu quero aproveitar, vou até ver aqui outra mensagem, que depois eu vou ter que procurar aqui. O pessoal lá de Santos lá pediu para mandar um abraço lá, que está acompanhando, ou não, aqui a nossa transmissão aqui agora. O Thiago Frazon lá pediu lá para mandar um abraço lá, o pessoal de Santos aí, então um abraço aí, o pessoal de Santos aí, eu acabei deixando a anotação longe daqui. Então, é difícil a gente conviver, porque precisamos de um aporte comercial, né, muito forte, para que esses portos venham desenvolver mais. Então, nem sempre tudo cai bem num porto, você pode operar em outro, você tem que ter essa visão. As pessoas de fora realmente não têm essa visão, né? E principalmente quando você entrega essa responsabilidade a partidos políticos, é pior ainda, porque fazem a vontade deles. Então, ficamos totalmente amarrados, totalmente presos, né, a uma ditadura, vamos dizer, uma ditadura, porque dali não passa, né? Dali não passa. Então, eu particularmente aqui, eu tô me desabafando, né, aproveitando esse espaço e o tema para desabafar com vocês, né, que infelizmente algumas administrações portuárias são feitas por profissionais que não sabem o que é uma proa e popa de um navio, não sabem o que é um calado, não sabem o que é a dificuldade de uma operação portuária. Então eu convido a eles, né, a esses gestores, né, esses profissionais, esses executivos, participe aqui com a gente do Conversando sobre Portos, peça aí, né, um apoio nosso aí, participe aqui das nossas lives, né, assistam as lives que estão salvas lá na nossa página, faça esse convite aí para ver se a gente consegue ajudar. A nossa ideia é essa, é ajudar, né, ajudar para que o desenvolvimento ele não seja só de um lado, mas de ambos os lados. Afinal de contas, né, a região aqui precisa também, né, muitos portos no mundo são dentro da cidade, não tem problema nenhum de operação, inclusive existem estruturas, né, preparadas. É claro que falta, desculpem pessoal, é claro que faltam essas estruturas aqui, mas muita coisa pode ser desenvolvida, muitos tipos de cargas podem ser trabalhadas em outros portos menores, que eu já acabei de falar, completa um com o outro. Eu estava vendo aí essa semana uma publicação aí no Porto de Cabedelo, né, descarga de pás eólica. Então, você já imagina, né, porque a tendência, né, é sempre aumentar os volumes, né, do tamanho dessas pás. E há um tempo atrás, aquele porto lá não poderia receber esse tipo de carga. Fizeram um trabalho de modernização, desativaram alguns armazéns, né, fizeram alguns estudos e hoje viabiliza operações dentro do Porto de Cabedelo de cargas de projeto, cargas superdimensionadas. Então, pessoal, vai da vontade de cada um e vai, principalmente desse aqui, né? Desse aqui, deixa eu voltar aqui, para quem não estava acompanhando. Rapaz, se vamos conversar aqui, eu quero a citação. Eu quero a citação. A citação, vamos lá. Esse aí, eu quero a citação, esse aí. Eu acho que a inovação está ao seu redor.
Isso eu posso estar como exemplo Porto de Cabedelo, né? Vocês veem o que alguém já está fazendo, adapta isso ao seu local e eleva a novos níveis. Esse processo nunca para. Então, isso aí é uma muito bem colocada. É uma citação com bastante propriedade para o que temos. A gente não pode falar só isso só em relação a portos, né? A gente pode falar também em relação a muitos outros segmentos que que estão sendo desenvolvidos e você está trabalhando muitas vezes, né, a sua forma de trabalho, a sua metodologia de trabalho necessita de uma inovação, de uma renovação. Quero dar uma boa tarde aqui ao Roberto Santos, que acabou de entrar aqui na nossa transmissão. O bom da gente ter assim, uma audiência um pouco limitada, apesar de que várias pessoas dizem que acompanham a transmissão, mas eu não vejo elas aparecerem aqui, né? Por isso que eu gosto que as pessoas entrem, curtam, diga de onde está falando, né? Passa a mensagem aí para a gente, para que a gente consiga ver a nossa audiência, né? Ver o que essas pessoas estão envolvidas com a gente aí, apostando no nosso programa, acreditando no nosso trabalho. Né? Então, a evolução dos portos, né? Todo esse processo, a importância deles, então está toda relacionada. Então, nesse pouco exemplo que eu pude passar para vocês, aí um pequeno exemplo, né, do que afeta na região, né, a questão do transporte, o comércio, né, os restaurantes. Então, se hoje um restaurante para atender uma demanda de um porto que não tem movimentação, ele emprega 2 funcionários, você trazendo movimentação para esse porto, você vai passar a empregar 4 funcionários. Ou seja, você vai estar elevando, isso eu só estou dando um exemplo, não só a questão de um restaurante, né, o cara que faz o transporte, né, o taxista ou o motorista de aplicativo, né, que faz o transporte também, o comércio, as compras, os materiais de operação, e aí vai em frente, pessoal. Muita coisa desenvolve, é importante, é muito grande. Eu falando em relação a porto, mas vamos imaginar, né, ainda a gente tem um tempinho aí, 13h46, vamos chegar num tempo bom, né, nessa nossa transmissão. Então a gente pode chegar, eu estava mencionando o Centro-Oeste, você desenvolve uma indústria no centro do Brasil, lá em Goiás, vamos dizer, Mato Grosso, né? Você vai atrair da mesma forma, mas em proporções diferentes, né, aquilo para a região. Né? Uma fábrica instalada numa determinada região, num determinado interior, né? Vai atrair novas oportunidades de mercado, de trabalho, para quem é daquela região ou regiões próximas àquele local de empreendimento. A Betânia está aqui. Eu estou lendo aqui os comentários, pessoal, que a gente fica compartilhando aqui. Eu odeio quando eu escuto uma pessoa dizer que o calado do porto é mudo, né, Betânia? O calado do porto é mudo. Porto não tem calado, tem profundidade, né? Não é isso, Betânia? Quem tem calado é navio? É isso que você quer ouvir? Mas às vezes é vício de linguagem, viu, Betânia? É vício de linguagem, assim, pelo dia a dia mesmo. As pessoas às vezes acabam falando sem raciocinar a essência, né, do processo do sistema. Então, o porto é importante sim em qualquer cidade, né, que a gente tem desenvolvimento, por menor que seja. Né? Eu posso tirar como exemplo, não de Porto, mas onde tivemos um trabalho agora há pouco na Bahia, no Estaleiro, que fica localizado numa região, né, um pouco afastada de Salvador, né, mas dentro da região lá da Bahia de Todos os Santos, né? E quando ele foi construído, né, na época, hoje infelizmente está numa situação um pouco desfavorável, né, praticamente desfavorável, com uma quantidade mínima de profissionais trabalhando, mas o que aquele empreendimento fez desenvolver naquela região, né, foi uma coisa absurda. Né? Então vieram ofertas de lotes, empreendimentos, hotéis, e restaurantes, e vai mais, muito mais que investimento. A gente fala em porto, mas a gente pode levar isso para qualquer tipo de empreendimento de grande porte, viu, pessoal? Então é muito importante o desenvolvimento em qualquer local do país, né, principalmente quando principalmente não é de uma forma direta, movida de forma econômica, que venha atender
Deixa eu ver o questionamento da Betânia, que eu tenho que parar de estar olhando os comentários para não perder o raciocínio com vocês. Né? Mas que venha atender aquela região ali, aquele povo ali que está ali buscando, né, uma melhora de vida. E claro que com o emprego, né, com as opções de trabalho, eles vêm atender mais assim as suas necessidades. A Betânia está falando, Montes, fale mais, não, fale mais não, né? Fale sobre portos sobrecarregados e as vantagens de Porto Seco. A sobrecarga dos portos, Betânia, a todos que estão acompanhando, né, exclusivamente a Betânia está participando aí, mas, claro, abrindo aí o debate, essa situação aí para que todos participem, que são 13 horas e 50 minutos, já a gente está finalizando aqui a nossa transmissão. A questão da sobrecarga, né, ela vai muito do desenvolvimento, né? Hoje, vamos dizer, temos uma situação aqui no Porto de Suape que existe aí um processo de licitação para um segundo terminal de contêiner. Ótimo, maravilhoso, né? Parabéns. Segundo terminal de contêiner. Só que não temos carga. A gente vai abrir um terminal de contêiner fantasma? Claro, o governo parou o processo, o Porto parou esse processo, está em outro tipo de trâmite agora, até porque está esperando já a economia retomar ao seu crescimento, que a gente sabe que não vai voltar aos números anteriores, né, na época que Suape estava no boom. Hoje a gente passa num terminal e a gente praticamente às vezes não vê, passa assim horas e não vê navio atracado operando. Isso aí é a coisa mais horrível de você ver num porto, é você ver um porto parado, você vê um porto sem navios, não justifica. E você tem regiões aqui próximas, você tem portos próximos que tem movimentações. O que está acontecendo? Quem é que está errando? Não sou eu. Será? Sou eu que estou errando nisso aí? Não, né? Não sou eu. Não. A gente precisa aí que tenha, né, uma nova visão de mercado, uma nova visão de política, uma nova visão operacional para que o Estado volte realmente a mostrar, né, uma realidade de crescimento que não é que está sendo apresentado nos números aí que aparecem para a gente. A gente não visualiza isso, até porque vivenciamos dentro disso. Né? A gente foi não vou dizer crescemos, né, mas são 20 anos acompanhando todo esse processo. Então, a gente sabe quando um porto está bem e quando um porto não está bem. Né? É muito triste a gente ter que testemunhar dessa forma. Em relação ao Porto Seco, né, Betânia, aí é uma opção, né, mais afastada, né, já está dizendo, né, um Porto Seco, né, em que você pode também operacionalizar, né, e também esses aí vão ter que se enquadrar aí muito rápido, né, em investimentos de eficiência também, né, não sei que tipo de tratativa eles andam fazendo, né, para atender, né, as demandas de mercado e a futura, né, obrigação, a futura cobrança, né, da revolução industrial, da indústria 4.0. E hoje, por que não falar de um Porto 4.0? Né? Eu acho que são vários pontos que tem que ser observado antes da gente usar ele como crítico, né, em relação a isso aí. Mas fica aí, peço desculpas aqui, pessoal. A ideia não foi desabafar, nem nomear um culpado para o que está acontecendo, principalmente na nossa região, mas eu acho que a crise é tipo Brasil, né? A crise ela vamos dizer, em relação à movimentação de cargas, a números de importação e exportação, essa diferença está se sentindo em todos os portos do Brasil, exceto aqueles que estão num processo mais de desenvolvimento, por novos projetos, por novas movimentações. Inclusive os portos na região norte do Brasil estão alavancando aí, né, de São Luís para cima, estão aí numa situação de expansão, de evolução muito grande, movimentação de carga muito interessante. Estou até pensando em abrir, né, a gente ir para lá, né, na MTZ, para lá, para Belém, né, vamos lá, montar a sede do Conversando sobre Portos lá em Belém. Isso é legal, hein? Vai passar por cima de São Luís, lá o pessoal vai ficar com raiva de mim. Afinal de contas, São Luís, né, o pessoal do Maranhão é o maior grupo de pessoas dentro do Conversando sobre Portos. Então eu tô lá no WhatsApp, né? Então eu estou aí devendo aí uma participação lá com o pessoal de São Luís, lá do Conversando sobre Portos aí.
né, no WhatsApp, aí, formar esse grupo. A gente vai fazer, vamos em breve aí, a gente está programando fazer um evento do Conversando sobre Portos aí em São Luís, viu, Betânia? Então, pessoal, buscando concluir aqui, ó, camisa, suei, pessoal, suei, olha que não tá quente não, viu? Isso aqui é desabafo, gente, é desabafo. É a importância aí de estar com vocês aqui participando com a gente aí da nossa transmissão. Fico muito feliz aí mais uma vez, a gente vai aqui concluindo, né? Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês sobre o tema. Caso tenha alguma questão, alguma identificação que vocês queiram fazer em relação ao nosso trabalho, eu deixo aí o canal aberto aí para que vocês possam fazer seus comentários, suas publicações, suas queixas, suas sugestões e até sugestões para o próximo tema, né, do Conversando sobre Portos. Eu vou agora entrar aqui no outro ponto aqui. E quem não faz parte ainda, né, a Betânia vai estar compartilhando com vocês aí o link de cadastro. Quem não faz parte ainda da MTZ, né, do Conversando sobre Portos, tá aí o link aí, vai ser colocado aí nos comentários, que façam parte aí do grupo do Conversando sobre Portos no WhatsApp. Lá, excelentes profissionais, troca de informações, ideias, imagens, vídeos, operações que são compartilhadas praticamente em loco. Lá o pessoal manda de imediato, tô a bordo do navio tal, tô fazendo a operação X, eu tô aqui acompanhando uma operação, olha a movimentação dessa carga, olha a chegada desse navio. Muitas fotos interessantes o pessoal compartilha lá, além de informações, alguns livros em PDF também, para quem tem a facilidade de leitura via PDF, e claro, troca de experiências. Isso aí a gente tem que levar com a gente sempre, afinal de contas, todo dia aprendemos um pouquinho, pessoal. Todo dia a gente vai aprendendo cada vez um pouco mais, né, dessa vivência na área portuária, mas também na nossa vivência do dia a dia, né, família, amigos, né, isso aí é muito importante a cada um de nós. A Betânia aqui, KKPO, que aqui tem muitas pessoas que falam que o calado do Porto o calado. Por que calado, Betânia? Calado porque o pessoal não fala nada, fica todo mundo mudo, entendeu? A gente precisa brigar mais aí, né? E se tiver alguém acompanhando aqui a nossa transmissão aí da parte do Usoporto, né? A gente começou esse projeto aí, houve um início desse projeto no passado aqui, há uns 2, 3 anos atrás aqui em Recife, foi parado, vamos dizer assim, travado, né? Eu acho que seria interessante retomar aí, eu deixo o meu convite aí aberto se precisarem de um apoio em desenvolver esse projeto novamente aqui, da Usoporto, né, que é uma sociedade aí, usuária de portos, onde a gente briga pelo bem-estar, né, dos usuários, né. Eu acho que seria interessante desenvolver aí essa possibilidade. Então, pessoal, são 13 horas e 58 minutos, conseguimos aí, né, atingir aí o nosso período de 1 hora de live, não sendo tão cansativo para vocês, né? Eu pensei que a gente pudesse até angariar uma audiência maior aí, mas as pessoas não se manifestaram aí na nossa transmissão. Não sei se elas estiveram acompanhando, algumas pessoas estavam inscritas, né, na nossa transmissão. Eu não consigo fazer a presença delas aqui, né, devido ao uso do aplicativo, mas
Fica aí o canal aberto para vocês aí que participarem da nossa transmissão. Dê uma curtida, compartilhem, ajude o programa a evoluir cada vez mais. E lembrando a vocês que estaremos ao vivo novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas, viu, pessoal? Quem não chegou do trabalho ainda, quiser acompanhar, né, a minha concorrência com aquela novela chata das 7, né? Então, eu acho que a gente consegue pegar uma audiência maior. Aí, mas vou estar lá, dentro da página do Jornal Portuário, viu, pessoal? Dentro da página do Jornal Portuário, no Facebook, a gente vai estar com a live do Conversando sobre Portos, falando sobre o operador econômico autorizado, né, da Receita Federal. Bem, depois de um pouco de calor, olha aí, ó, tá sério o negócio aqui. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder aqui um pouquinho. Vocês não estão vendo não, né? Para que esconder? Para que ficar vendendo um peixe que não existe, né, pessoal? Tem que ser transparente, tem que ser transparente. Porque realmente movimenta, né, a nossa adrenalina. A gente fazer essa transmissão aqui, realmente eu fico muito, muito realmente agitado. Tento aí fazer o melhor para vocês aí, passar um pouco do que a gente conhece, passar um pouco das nossas ideias. Claro, não querendo ser o dono da verdade, né? Não querendo ser o dono da verdade, né? Mas querendo apenas passar para vocês, né, o que é, né, das nossas experiências e os assuntos aí que a gente vai escolhendo a cada semana aí, que seja, espero que seja de agrado de vocês, né? É importante que vocês participem, deixem sugestões para que a gente consiga evoluir mais e mais e mais o nosso programa Conversando sobre Portos. Hoje, num horário especial, a gente tem um evento mais à tarde aí, a gente não pode faltar. E amanhã tem o Jogo do Brasil, então não poderia deixar de fazer essa transmissão hoje. Então escolhi esse horário, um horário mais tranquilo aqui pra gente, para que pudesse fazer essa nossa transmissão de hoje. Bem, pessoal, finalizando aqui, né, mais uma transmissão. Eu tenho aqui uns livros aqui, eu não sei se eu posso indicar alguns para vocês aqui, mas nenhum relacionados à área, entendeu? São mais voltados para um outro segmento. Eu gostaria até de deixar, né, uma ideia para vocês de um livro, mas não teria aqui algum que eu pudesse indicar aqui em mãos agora. Eu posso indicar numa próxima transmissão algum livro para vocês. Bem, valeu, pessoal, mais uma vez aí a participação. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Vamos lá, torcer para o Brasil, jogo difícil, amanhã 15 horas contra a Bélgica, e a gente vai aqui continuar na torcida, né, do Brasil, porque tinha uma apresentação aqui que eu ia mostrar para vocês, mas aí eu não deixei disponíveis essas apresentações aqui no aplicativo, mas tudo bem, também não ia dar tempo, ia consumir demais o tempo de vocês. Pessoal, vocês que terminaram de almoçar agora, vocês que estão voltando do almoço, voltando ao trabalho, vocês que estão aí indo para aquele relax da tarde, vocês que estão acompanhando a gente de casa, de qualquer ambiente, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, uma ótima sexta-feira. Para frente, Brasil, rumo ao Hexa, estamos aí na torcida para que o Brasil faça acontecer, assim como nós da MTZ, Inteligência Portuária, faz acontecer as operações que estamos sendo contratados, trabalhando e desenvolvendo. Então, fico muito feliz aí mais uma vez pela presença de vocês. Não vou falar muito, não. Eu quero dar uma boa tarde aí para vocês, um bom final de tarde aí de quinta-feira, uma ótima sexta-feira e um final de semana abençoado para cada um de vocês. Então, um bom jogo para todos. Vou finalizar aqui, deixa eu ver onde é que finaliza, pessoal, que tá. A questão do aplicativo aqui é complicado, mas a gente vai melhorando aí a nossa transmissão. Só tem aqui o... Quer dizer, eu tinha dado tchau quando botei os créditos, mas o porquê lá nos créditos não tem o microfone, não. Então aqui eu vou dando tchau para vocês aí. Obrigado aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.